Bom, logicamente que o mundo todo, e quando a gente fala mundo todo, a gente inclui aqui o nosso jornal também, olhando para a disputa acirrada entre Kamala Harris, do Partido Democrático, e Donald Trump, do Partido Republicano. Quem está aqui conosco é o Brian Winter, que é analista político e editor-chefe da America's Quarterly, aqui conosco. Brian, muito obrigado por atender aqui o jornal Nova Brasil. Obrigado, bom dia para todos vocês. Muito grato. Brian, e aí, é possível arriscar um palpite ou a gente corre o risco, pelo menos nós aqui, de queimar a língua? Queimar a língua, quebrar a cara, palpite é barato, né? Eu acho que vai dar o Donald Trump, por um fato simples, que aqui nos Estados Unidos temos só 22% da população que acha que o país está no caminho certo. Isso é um número historicamente muito baixo e, obviamente, não é bom para o partido do governo. O que Kamala Harris é. Ela está tentando se apresentar como uma coisa diferente. Vamos ver amanhã se ela conseguiu. Mas, enfim, é só palpite. E qualquer resultado não me surpreenderia. Agora, Brian, há muita distância entre a proposta do Partido Democrata e do Partido Republicano para que os eleitores dos Estados Unidos ou os seus representantes escolham entre um e outro? Veja, eu acho que há várias diferenças nessa eleição. O governo Trump está com políticas bem mais nacionalistas, protecionistas, inclusive, que nunca foi a postura do Partido Republicano, mas só o Trump tem essas ideias de aumentar as tarifas de 10, 20, 50%. Também tem posições diferentes sobre temas como o aborto e a favor de menos regulação. A economia, durante os anos Trump, muita coisa, estava melhor do que foi nos últimos anos com Biden. Isso na opinião de muitos americanos. É uma diferença também de gerações importante, né? Tem mais de 20 anos de diferença, né, na idade entre os candidatos. Isso não é uma coisa superficial, acho que tende a refletir valores também. Porém, eu acho que é uma eleição entre dois futuros bastante diferentes para os americanos. Brian, há também diferente posição entre democratas e republicanos em relação aos imigrantes. Outro dia eu vi um dado, não sei até se procede ou não, vou te perguntar, que a comunidade brasileira na Flórida já é a segunda maior comunidade no estado americano. Procede isso, você sabe ou não? Veja, eu não sei se é verdade, porque há um número muito importante de venezuelanos, de colombianos, de argentinos. Você sabe, a Flórida às vezes a gente brinca que é a capital da América Latina, é Miami. Né? Mas são muitos brasileiros, tem muitos também que vão votar nessa eleição. E sabemos que a comunidade latino-americana ou de descendência latino-americana, especialmente na Flórida, é muito Trump, é muito republicano. Em muitos casos, pela lembrança negativa de governos socialistas na América Latina. Então, que foi a causa, o motivo de emigração para muitos, especialmente no caso da Cuba e da Venezuela, onde ainda vemos um éxodo importante de pessoas desses países. Brian, dependendo então da decisão de amanhã, as pessoas que entraram ilegalmente nos Estados Unidos ou são acusadas de não terem uma ficha muito limpa, podem ser convidadas a se retirar? Mais do que convidadas, acho que muitos serão obrigadas a sair. O Trump está falando de uma deportação em massa. Mas, veja, não é um segredo, já há mais de 8 anos, 9 anos que conhecemos quem é o Trump. Ele, às vezes, não consegue entregar
o que ele faz, o que ele fala durante a campanha. Por exemplo, está falando em números massivos que provavelmente não procedem. Sabemos, isso aqui é fato, sabemos que tem mais ou menos entre 10 e 12 milhões de pessoas nos Estados Unidos, migrantes sem documentos, que não estão vivendo aqui, morando aqui legalmente. Mas fazer uma deportação de toda essa gente num período curto seria logisticamente e financeiramente impossível. Então, o mesmo vice do Trump, que é o J.D. Vance, ele fala que seria razoável pensar numa deportação de 1 milhão de pessoas por ano. Então, obviamente, a conta não fecha. Isso sem falar dos efeitos provavelmente negativos que essa deportação teria sobre a economia, né? Porque essa gente chegou a cumprir com a demanda laboral que tem nos Estados Unidos, especialmente em vagas que os mesmos americanos, não querem fazer. Estou falando de setores como restaurantes, construção e outros. E também haveria um grande estrago social, porque em muitos casos estamos falando de pessoas que estão aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Mas haveria, na prática, uma mudança importante com Trump? Haveria. E, segundo várias pesquisas, uma maioria clara dos americanos favorece a ideia da deportação em massa. Eu não sou parte desse grupo, mas estou falando do que a maioria dos americanos querem e, aparentemente, segundo as pesquisas, é uma das propostas mais populares do Trump. Brian, caso o Partido Republicano ganhe a eleição de amanhã, você acha que muda a postura dos Estados Unidos em relação ao apoio que tem dado à Ucrânia contra a invasão das tropas russas no seu território? Claramente haveria uma mudança na posição americana sobre a Ucrânia se o Trump ganhar. Isso está muito claro. O Trump fala que quer terminar com a guerra rapidamente quando ele assumir novamente. Agora, sinceramente, às vezes, a retórica sobre essa questão, às vezes, é enganosa. Tem gente que diz que o Trump é amigo do Putin e é aliado. Eu não sei se isso é o caso. Se você ouve bem os assessores do Trump, eles estão falando de acabar a guerra reconhecendo a conquista de território que o Putin já fez, reconhecendo que é muito improvável que a Ucrânia, liderada por Zelensky, recupere esses territórios. Então, não seria entregar necessariamente toda a Ucrânia nas mãos do Putin. Seria reconhecer que já houve mais de 2 anos de guerra e que o Ocidente e Estados Unidos não devem gastar mais dinheiro tentando recuperar um lugar onde não é possível, ou pelo menos não é provável. Obviamente, o governo Harris tem outra postura, que não pode se submeter ou reconhecer a invasão ilegal do Vladimir Putin, mas é uma questão que eu acho que será tratado seriamente em qualquer governo. Brian, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado. Brian Winter é analista político e editor-chefe da America's Quarterly, conversando conosco, uma geral, para a gente poder entender. Ele foi muito claro, didático, simples, para a gente poder entender. E até para a gente, sei lá, amanhã a gente vai perguntar qual é a sua opinião sobre isso. Mas vou deixar para amanhã. Agora, o que me chamou a atenção também aqui na entrevista do Brian, queria pedir para o Robson colocar um pedacinho. Ele, quando perguntei para ele quem é que ele acha que ele vai ganhar, ele falou, aí. A língua quebrar a cara, palpite é barato, né? Eu acho que vai dar o Donald Trump, por um fato simples. É a opinião do cientista político, Brian Winter, a gente respeita, obviamente, mas há outras opiniões diferentes dessa, né? E amanhã a gente vai ouvir outra pessoa aqui.